Bom dia, meninas, a graça e a paz de Jesus sobre vocês nessa manhã. Que bênção receber vocês hoje aqui. É uma alegria para nós estarmos em outubro, né? Já tivemos uma série de mensagens durante o ano para mulheres, todo último sábado do mês. E é uma alegria receber vocês aqui para esse outubro, que é um outubro comemorado como Outubro Rosa, né? Outubro dedicado ao cuidado da mulher. Eu queria me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Monique, eu sou casada com Alain. Eu estou muito feliz que eu vou fazer as apresentações aqui, depois elas vão ficar bravas comigo, mas eu estou muito feliz porque eu tenho minha parceira de trabalho aqui hoje, a Elisângela, dá um tchauzinho, que me aguenta toda semana nas nossas lutas. Pela manhã a gente vai sempre compartilhando nossas dores, nossas lutas, né, Eli? E hoje ela veio estar com a gente nessa manhã e eu também estou muito feliz porque minha mãe está aqui hoje, gente. Minha mãe Mara, quem não conhece, depois vocês dão um abraço nela e eu quero deixar esse espaço aqui para honrar ela. Ela tem sido uma bênção. Sabe quando a mãe chega na hora certa, no momento certo, no dia certo, da maneira certa? Meu marido está dando glória a Deus lá em cima, tá? É porque é verdade, tá? Então, mãe, muito obrigado. Que Deus renove as suas forças e você volte para Macaé renovada. Te amo. Gente, depois dessas apresentações, hoje eu vou trazer uma palavra que nada mais é uma continuação também do que a gente recebeu lá no retiro, através da psicóloga e amiga, né, irmã em Cristo, Dani Fontana. Ela trouxe palavras que atingiram o nosso coração, eu tenho certeza. Muitas mulheres estavam no retiro. Levanta a mão quem estava no retiro, que está se reencontrando hoje. E foi uma alegria muito grande. Eu vou dar continuidade com esse poder do autocuidado. Mas para começar, gente, eu já quero quebrar todos os paradigmas aqui e já eliminar na nossa cabeça toda essa expectativa aquele autocuidado romantizado da internet. Tem algum negócio aqui fazendo barulho? Me fala se eu posso, tá bom? E aí eu quero que você tire da tua cabeça toda a romantização da internet, tá? Aqueles videozinhos que mulher faz, acontece, papapá, linda, maravilhosa. Não sei se você está lembrando aí, aquelas mensagens assim, que você vai conseguir, que você vai fazer, que você vai ser. Eu já quero quebrar logo essa... Minha amiga Dani colocou um negócio ontem parecendo uma mulher doida, um Reels, tá? Depois vocês olham lá no Instagram dela, que a mulher faz 365 coisas no dia e tem que estar linda no final. Eu já quero vamos tirar essas coisas da nossa cabeça, que a moda fitness e o não sei o que da mãe perfeita, que cuida do filho e que vai para o trabalho e depois ela volta e ela faz e acontece. Vamos já tirar isso tudo da nossa cabeça, quebra, vamos tirando essas expectativas. A Dani falou sobre isso no retiro, essas expectativas frustradas da nossa cabeça, essas ilusões, tá? E a gente eu pensei assim, meu Deus, falar de poder do autocuidado. Né? Eu já poderia chegar aqui falando um monte de coisa que eu já sei que vocês sabem, que mulher é antenada, mulher sabe do poder do autocuidado. Eu sei que vocês sabem, tá? Tem gente aqui que vai me dar aula se eu sentar do lado para ouvir sobre o poder. Mas antes de falar de poder, eu quero falar de vilão. Porque, né, existem uns vilões assim, bem armados, com bastante engajamento para impedir o poder do autocuidado acontecer. Antes, eu já quero... Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Eu trouxe todos os meus versículos, tudo que eu vou falar, gente. Eu vou falar um pouco de psicologia, mas também vou falar tudo baseado na Bíblia. E a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, nessa manhã. Mas eu já pensei assim, não, minhas amigas vieram para um tempo especial entre mulheres. Já deve ter deixado comida pronta. Tem gente aqui que acho que já deixou adiantado, criança, já deixou encaminhado as coisas, porque para não ficar aqui pensando. Mas mesmo assim você está aqui pensando o que você vai fazer quando chegar. Então, vai acalmando aí seu coração.
introdução da Marli foi maravilhosa, né? Já de tirar toda a nossa ansiedade. E, antes de tudo, eu queria falar para vocês que você é única. Você é uma mulher única. E eu estou falando hoje para mulheres de vida real. Não estou falando para mulheres de vida instagramável. Estou falando para mulheres de vida real. Quando eu falo vida instagramável, para as velhas gerações e novas gerações e todas as gerações, é aquela coisa parecendo perfeita, tá? Então eu estou falando hoje para as minhas amigas, irmãs em Cristo, mulheres reais. Mulher real, rotina real, vida real, tá? E, consequentemente, mulheres únicas, porque você é única. Você não é igual a sua colega que está do lado, você não é igual a sua irmã em Cristo que está do lado, você não é igual. Não é. Então, baseado nisso, nós vamos começar a nossa leitura hoje, falando sobre Salmo 139, do 13 ao 16, eu vou ler com vocês. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Essa palavra é muito poderosa. Diz que você já estava muito no comecinho de tudo, planejada pelo nosso Deus que é todo poderoso. Então, por isso você é única. Eu quero alinhar isso nessa manhã e fazer você lembrar disso. Porque a gente esquece, com uma rotina cansativa, com uma vida cansativa, com dias intensos, a gente esquece que a gente é única. E nós fomos criadas, formadas, desde o embrião, por um Deus todo-poderoso. E eu amo essa questão da formação, né? Eu, como estudante de psicologia, quando fui estudar genética, essas coisas, e entrei a fundo nessas coisas, eu falei, meu Deus, a perfeição do Pai é muito linda. Né? Quando a gente olha com esse olhar, é muito maravilhoso. E assim, a gente elimina da nossa mente toda expectativa. Né, de que eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser maravilhosa, eu tenho que dar certo, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta de tudo. E eu quero alinhar o meu coração com o seu sobre o significado da palavra autocuidado. Né, às vezes, se eu liberar o microfone aqui, você vai saber responder o que é autocuidado, porque se fala muito, nós estamos em Outubro Rosa, tem muita divulgação, tem muita coisa falando sobre isso. As redes sociais estão recheadas de incentivo para que você cuide da sua saúde emocional e cuide automaticamente do seu cuidado pessoal. Mas o significado da palavra autocuidado vem auto, que se trata de um prefixo com o significado a si próprio ou a si mesmo. Segura essa frase, segura essa palavra. Auto significa a si próprio e a si mesmo. E cuidado se trata da ação ou o efeito de cuidar, de promover o bem-estar. Quando falamos o significado de auto, você se lembra de algum versículo? Quando eu falo auto, você se lembra de algum versículo? Já estou colocando aí na tela para você. E está no versículo de Mateus 22, 37 e 39, que diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. 39 diz assim: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o autocuidado está dentro desse versículo, como significado da palavra no original. Então, quem ama, cuida. Quem cuida, ama. Grava isso na tua mente nessa manhã. Quem ama, cuida. Somos mulheres que cuidamos muito de várias situações na nossa vida. Quem ama, cuida. Quem cuida, se ama. E isso é o segundo mandamento, como promessa da Bíblia. E o primeiro, e assim, gente, eu quero ser bem objetiva com vocês nessa manhã, e às vezes eu vou até falar um pouco rápido, talvez.
porque são temas que a gente precisa se relembrar. Nada do que eu estou falando aqui é novidade, nada que eu estou falando aqui você talvez não ouviu, talvez você ouviu de alguma maneira, ou em algum momento da sua história. O que nós vamos fazer nessa manhã é ajustar o nosso foco. Todo domingo de manhã, o pastor Fábio, a equipe pastoral, fala sobre ajustar o foco. E nessa manhã nós vamos ajustar o nosso foco com o poder do autocuidado. E agora eu vou entrar nesses vilões que eu falei. Para falar de poder, antes eu quero falar do vilão. Antes eu quero pegar pela colarinho aqui, nessa manhã, aquilo que impede de você atuar dentro da sua responsabilidade com a sua vida sobre o autocuidado. Porque quem ama, cuida. Quem cuida, se ama. E o primeiro, gente, que nos impede de realizar o autocuidado é a comparação. Por que eu falo de comparação? Porque eu comecei falando de internet. E hoje em dia, a gente olha para a internet, e eu vou falar isso aqui, porque não tem mais uma pessoa que não tem um celular ligado à internet, à rede social, tá? Não existe isso. Todo mundo está ligado. No WhatsApp, está ligado no até TikTok. Eu não tenho TikTok, mas tem amiga que tem TikTok, Facebook, Instagram, vídeos de YouTube e vídeos infinitos que passam no nosso WhatsApp todos os dias. Então a gente tem um negocinho que fica com a gente não consegue mais não ter. E dentro desse negocinho, que é a rede social, existe a comparação. E a comparação, gente, é um negócio muito complicado. Exemplos de comparação, mãe e filhos. Mas o meu filho dorme a noite inteira, por que o seu não dorme? Tem alguma coisa errada. E a vida fitness? Nossa, mas faz isso. Nessa manhã, nesse horário, come isso, aquilo, bebe isso. Toma essa vitamina, você vai ver o que vai acontecer. Na rede tá, né? E aquela velha história assim, nossa, aquelas viagens dos sonhos, meu Deus do céu, não vejo a hora de ter férias, porque aquela fulana foi em tal lugar e ela fez, ela passeou e ela aconteceu. E eu estou aqui, vivendo a minha vida, todo dia, acordando cedo, botando o filho para a escola, dando conta de cabelo maluco, dando conta de roupa maluca, de mochila maluca, de espelho maluco, e ainda tenho que dar conta da minha unha, do meu cabelo. E eu tenho que dar conta de uma série de exames de rotina, porque não tem mais esse negócio depois dos 40, não. As meninas dos 30 já têm que dar conta dos exames de rotina também, e as meninas dos 20 não tem mais esse negócio. Então, a comparação vem, e ela é terrível. Ela é terrível. Às vezes você fala assim, o problema é dela que ela consegue. Mas lá no fundo dá um negócio. Por que ela não consegue e eu não consigo? E a palavra de Deus fala o que sobre isso? Comparação tem a ver com o coração. Provérbios 14:30 fala, o coração em paz dá a vida ao corpo, mas a inveja, ai meu Deus do céu, apodrece os ossos. Gente, comparação é um fenômeno que está ligado totalmente com a comparação. Você começa a se comparar, começa a entrar essa bendita inveja. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um tem a sua pedra no sapato, e vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. E essa comparação é um vilão do autocuidado. Eu nunca vou dar conta mesmo, ela tem empregada para fazer para ela tem personal para dar conta, ela tem nutróloga, ela tem ajuda de 1000 pessoas, apoio de um monte de gente, eu não vou fazer nada não. Ela faz porque ela tem apoio, eu não vou fazer nada. Aí eu já começo a sabotar, que é uma sabotagem do autocuidado. O segundo vilão, eu vou ficar em 2, tá, gente? Não vou pegar tão... que tinha mais. Mas eu vou ficar em 2, porque esses 2 já fez um efeito no meu coração, tá? Em 2 semanas que eu estou lendo sobre isso, fez um efeito muito legal no meu coração. Estudar sobre comparação. E o segundo é procrastinação. Alguém conhece essa palavrinha? Procrastinação? Eu vou explicar para vocês, quem não conhece, quem acha assim, que palavra é essa, diferente, né? Procrastinação. Procrastinar significa o ato de postergar ou atrasar algo. Uma atividade
e um compromisso. Para o português bem claro, porque eu estou aqui falei para vocês desde o começo. Tira essa romantização da cabeça que eu ia falar coisa linda, maravilhosa aqui. Procrastinação no português bem claro, gente, é deixar para amanhã o que você deveria estar fazendo hoje. Aí eu vou falar, vou ser mais tranquila. Deixar para depois, uma semana depois, um mês depois, aquilo que você tinha que estar fazendo agora, nessa semana. Você já sabe que tem que fazer. Queria que você pensasse por alguns segundos na tua cabeça, refrescasse a sua memória, o que você está deixando para depois, o que você deveria estar fazendo agora. Vou relembrar palavras da nossa preletora Dani. Ela falou, Dani Fontana, lá no Retiro, falou sobre organizar o caos. Né? E a gente ficou bem apegada, né? Ela mesmo falou isso. Organizar o caos. Nosso cenário, às vezes, é um caos. E aí a gente vai, e esse vilãozinho entra, e a gente deixa mais ainda um caos, a gente favorece o negócio. Então, procrastinação nada mais é do que deixar para depois o que você tem que fazer hoje, ou deixar para depois o que você já era para você ter feito há muito tempo. E isso é um vilão que nos impede o autocuidado. Porque auto significa o quê? Quem ama, cuida. Quem cuida, se ama. Provérbios, nosso amigo, conselheiro, ele tem um versículo, um texto para cada dia do mês, se você quiser se dedicar a melhorar. E se você está procrastinando a meditação, a devocional, já te incentivo a ler Provérbios a partir de agora. Essa semana começa 1º de novembro, né, Dani? E você pode usar o mês todinho de novembro para colocar em dia a sua devocional, a sua meditação. Provérbios 31, 27 fala assim: atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Quem está falando isso, gente? Qual que é o texto de Provérbios 31? Alguém se lembra aqui? Mulher virtuosa. Gente, sinceramente, eu vou abrir meu coração para vocês. Estou falando desde o começo que eu vou tirar toda a romantização. Eu tenho muita dificuldade com mulher virtuosa, com esse texto. Eu falo mesmo para Deus: Senhor, como assim? Ela faz tudo muito legal. Ela dá conta de tudo, gente. Pelo amor de Deus, ela cuida da casa, da família, do marido. Ela faz a roupa do marido, ela faz a roupa da casa, ela faz a roupa do marido. Ela enche a casa de alimentos, ela faz o empreendedorismo dela. No português, claro. Ela dá conta. E eu falo: quem é essa mulher? Quem que é essa mulher virtuosa? Aí, quando eu fui achar um texto falando, não, eu vou falar de procrastinação, mas eu quero um texto que confirme o que eu estou falando. Aí eu fui achar onde? Na mulher virtuosa. Falei, não vai ter jeito, vai ter que ser ela mesmo, vou ter que colocar ela para a gente refletir nessa manhã. E é um texto que mexe comigo, tá? Não come o pão da preguiça. Quando eu vou para o momento literal assim da palavra, come o pão da preguiça. Quando eu pego esse pedacinho e eu vou direto nele, eu comecei a pensar. Como eu tenho uma mente muito criativa, e aí eu quero fazer um paralelo. Quem estava aqui na hora do teatro lá, né? A Priscila não está aqui hoje, ela também faz parte disso. Mas a minha mente é mais ou menos aquilo ali, tá, gente? Então eu botei uma realidade minha ali e botei uma vida real, tá? Naquele negócio do teatro ali. Eu acho que vocês se identificaram. Eu não estava ficando doida ali naquele negócio do teatro, não, né? Só para eu saber. Estava tudo dentro do... Estava, né? É normal, né? Ai, que bom, estou aliviada. E aí, gente, come o pão da preguiça. Eu estava conversando com as minhas amigas das bonequeiras, que estão aqui também, representando, Dona Laura, Zélia, Márcia, tem bastante bonequeiras aqui. Ivani, de vez em quando aparece, tem bastante bonequeira. E eu estava falando, toda tarde a gente tem uma reflexão, e eu falei sobre isso. E no sentido literal, come o pão da preguiça, eu fico imaginando assim, eu vou comer a minha meta do pão hoje, que tem meta, tá, gente? Não pode ultrapassar. Aí eu como uma vez, aí no outro dia, mas depois eu faço aquilo ali. Aí eu vou, como um pedacinho de pão preguiça. E nossa, mas aquilo ali ainda tem para fazer? Minha mãe já está fazendo uma lista das coisas que eu deixo para depois, ela sabe, ela me conhece. Principalmente nas tarefas da casa. E
E eu não faço, e eu não faço, e eu não faço. E eu vou me alimentando. E essa preguiça, gente, ela vira procrastinação, que é algo muito mais profundo. Quando vira procrastinação, quando você vai botar em dia, demora, é mais cansativo, fala, meu Deus do céu. Então, gente, hoje eu quero esses dois, tá? Vamos parar por aqui. Que é um vilão que nos impede com a nossa vida de cuidados. E para fechar os exemplos da procrastinação e para a gente alinhar o nosso coração, quando foi a última vez que você fez seus exames de rotina? Nós mulheres temos que estar em dia com isso. Quando foi a última vez que você foi no seu ginecologista e deixou tudo redondinho? Gente, eu não estou falando aqui de ir no ginecologista, ele passar a lista de coisas e você não voltar para levar para ele. Isso não vale, tá? Se você falar para mim assim, eu fui, mas ele não deixa você sem sair sem uma lista de papel. Estou errada? Mas não voltou para entregar e para ver se realmente qual o tratamento que você tem que fazer. Pensem aí. Não só ginecologista, mas de um modo geral. Tá? Lembra aí agora, não sei se você já está lembrando, algo que depende só de você para resolver. E você está deixando para depois, ou está botando a culpa em alguém. Você se preocupa em tirar um tempo específico para você na sua agenda? Você tem agenda com você mesmo? Consequentemente, nossa vida devocional, eu falei sobre Provérbios. Como que tá a vida de meditação? Tudo isso procrastinação pega, tá? Vilãozinho. Ele pega. E aí, gente, passando adiante, que agora nós vamos decolar no autocuidado. Amém? Nós vamos decolar nessa manhã no autocuidado. Nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses fala que e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, eu quero incentivar você nessa manhã a praticar autocuidado no corpo, na alma e no espírito. Tá? Pensa comigo, porque quem ama, cuida. E quem cuida, se ama. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso, né, na melhora do autocuidado, e aí eu vou falar de coisas que você já viu, já ouviu, já recebeu receita, já teve indicação médica para isso, eu tenho certeza absoluta. Já a melhor amiga já falou para você, a mãe já te puxou a orelha, até o marido já teve uma conversa com você, talvez. A melhora da saúde física. O autocuidado inclui hábitos como exercício físico, alimentação saudável. Vocês sabem de tudo isso, né? Que são fundamentais para manter um corpo funcionando bem. Faz parte disso, cuidados do corpo, da alma e do espírito. O equilíbrio emocional, que eu vou trocar por inteligência emocional, foi algo que nós falamos no retiro, né? É o segundo que nós precisamos olhar com atenção para a nossa vida de autocuidado. Cuidar de si mesmo promove regulação emocional. Regulação emocional é quando o negócio está difícil, tem os dias difíceis, você sabe dar uma resposta, você sabe como conduzir, mesmo que está um caos ao teu redor. A Dani falou sobre organização dos nossos sentimentos e emoções no retiro. Ela até citou, né, o filme Divertidamente, falou sobre várias coisas que fez a gente pensar muito. Cuidar de si mesmo, né? Essa regulação emocional automaticamente equilibra a nossa ansiedade, pressão do dia a dia, consequentemente nos segura a tendência à depressão. E agora eu vou entrar num poder de autos agora aqui, porque não tem só autocuidado. Tem um outro bonitinho que a gente gosta de caminhar junto com o autocuidado, chama autoestima. E esse fortalecimento de autoestima está dentro do autocuidado. Quem faz autocuidado promove autoestima dentro de você. Quando você
investe tempo, energia em cuidar de si, isso transmite uma mensagem para o seu cérebro e você consegue se valorizar e reconhecer a sua identidade e se conhecer. Quando eu falo de identidade, gente, eu lembro de Paulo, quando ele vai e ora com a igreja de Éfeso para que ela seja fortalecida. Paulo envia cartas para as igrejas. Vocês já prestaram atenção nas cartas de Paulo? É umas cartas que mexe. Não tem como não mexer no autoconhecimento e não tem como não mexer nas estruturas de uma igreja. Nós somos corpo, nós aqui somos igreja, nós somos um corpo. E numa dessas cartas de Paulo a Éfeso, ele fala no versículo de Éfesos 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso é o fortalecimento de uma identidade em Cristo, que sabe que Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos, do que pensamos, do que acreditamos. Um outro alto, que é o quarto que eu quero trazer para vocês nessa manhã, é o aumento da autocompaixão. Autocompaixão tem a ver com você ser gentil com você mesmo. Tem a ver com você entender que quando você falha, porque você falha e você tem momentos difíceis, você não vai se cobrar ao extremo e se punir. A autocompaixão está muito ligada em reconhecimento de limites, em saber reconhecer os seus limites. E eu trouxe Salmos 103:14, que fala, e eu gosto muito desse versículo, porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de quem somos, lembra de que somos pó. A nossa estrutura é falha. Nós temos dificuldade no nosso dia a dia. E se a gente não promove autocompaixão, que está dentro do autocuidado, fica muito difícil. E uma pessoa que se cobra muito é uma pessoa que tem dificuldades até de avançar nos seus objetivos na vida. Porque fica travado com as primeiras dificuldades que aparecem ao longo da jornada. E quando você promove a autocompaixão, você reconhece esse versículo na tua vida. Que você não consegue nada sozinho mesmo, que você é dependente do Senhor. Se você não for dependente dEle, o que vai acontecer? Nessa manhã a gente estava orando, eu, a Renata e a Dani, e foi minha oração. Senhor, eu reconheço nessa manhã, eu não consigo fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Eu reconheço que sou pó. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus limites. Autocompaixão tem a ver com dizer sim e dizer não. E tem mulheres que eu convivo, eu já tive essa fase, percebo um pouco melhor nessa agora, sobre o dizer não é muito difícil. Dizer não é muito difícil. Então, ela se anula pelo outro. E isso se torna uma avalanche. E essa autocompaixão, ela não acontece. Quando a gente diz sim, na hora certa, no momento certo, a gente sente paz. Estou errada? Você está entendendo? Está fazendo sentido para você nessa manhã? Quando a gente diz sim na hora certa, no momento certo, promovendo o autocuidado, a autocompaixão, o ambiente, a situação fica leve. O quinto ponto que eu gostaria de falar sobre esse dentro de autocuidado é promover o autoconhecimento. Lembra que eu falei que a gente vinha com os poderes dos autos? Agora, nós começamos falando sobre o significado de autocuidado, falamos de autoestima, falamos de autocompaixão, agora nós vamos falar de autoconhecimento. Dentro de autoconhecimento, tem um outro versículo que a gente conhece, eu acho que muita gente aqui sabe até de cabeça, mas eu gostaria de refletir sobre ele antes desse versículo aí. Paulo também está falando que ele aprendeu, antes de falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está falando antes dele que eu aprendi a estar contente com muito, com pouco, com dificuldade, com tristeza,
com saúde, sem saúde. Tô colocando com as minhas palavras, tá, gente? Em todo momento. Porque ele sabe quem ele é, ele pode todas as coisas em Deus que fortalece. Eu me lembro de quando eu estava sendo educadora social na periferia, e eu já falei um pouco sobre isso aqui com vocês, né? Eu tive alguns momentos num bairro carente chamado Vila Olímpia, outro lá perto da minha casa chamado, não me recordo agora, me esqueci, mas fica em Sumaré. Foi o último lugar que eu passei. E eu fiz uma série de mensagens com os meus alunos. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma série de mensagens? Porque a minha função era trazer a palavra de Deus de uma forma criativa para as aulas. E eu fui usando versículos de fácil compreensão. E quando eu falei de posso todas as coisas naquele que me fortalece, meus alunos falaram assim, a gente pode tudo. Então, a gente pode tudo. Ah, peraí. Como assim tudo? Não, a gente pode então fazer o que a gente quiser. Eu falei como assim fazer o que eu quiser? Foi quando eu fui a fundo no versículo e comecei a falar assim, você pode tudo, você realmente sabe que você pode tudo nos momentos de que está faltando coisa na sua casa, que a sua mãe está passando por dificuldade para te criar. Você sabe se pode tudo mesmo quando... Você entende? E aí eles foram parando assim analisando, falou assim, então, peraí, esse naquele que você está falando, tia, é Deus? Eu falei, é Deus. Ah, então quando eu confio em Deus, ele me ajuda, ele me fortalece? Eu falei, isso. Em todos os momentos, Quando a geladeira lá de casa está vazia, eu falei, Quando o meu pai falou que não tem dinheiro para comprar comida, eu falei, Ah, tá. E aí a gente tem que confiar. Eu falei, sim. Que é ele que te fortalece. A criança, ela tem uma compreensão muito, muito interessante. Eu amo isso no desenvolvimento infantil. E aí a gente começou a mergulhar nesse texto como eu como educadora, eles como alunos, e a gente foi mergulhando e ele foi falando assim. Aí teve um aluno que chegou para mim e falou assim na outra semana, Monique, lá em casa está muito difícil. Eu falei, Uhum. E eu falei para minha mãe que a gente pode todas as coisas em Deus, que Deus vai suprir nossas necessidades. Eu falei, nossa, obrigado, Jesus. Aí a gente faz aquela cara de professora. Uhum. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã? Eu não sei como está a sua situação, eu não sei como está a sua realidade. Cada uma aqui entrou de um jeito, com uma luta, com uma maneira de pensar, ou até mesmo confusa, passando situações familiares que eu não tenho ideia, tendo atritos e conflitos com o marido, com o esposo e com os filhos que eu não tenho noção. Mas você escolheu estar aqui nessa manhã. Você escolheu tomar café da manhã com a gente, entre mulheres. Você escolheu estar aqui, nesse reencontro do retiro, reencontrando amigas. Você recebeu um convite, você está aqui. Eu não sei como estão os dilemas da sua casa. O que eu quero nessa manhã, de uma forma muito simples, e até mesmo eu tenho certeza que você já ouviu tudo isso que eu estou falando, de várias pessoas, ou às vezes você não ouviu, está ouvindo pela primeira vez, deposite a sua fé nele, a tua confiança nele. O autoconhecimento é uma busca constante. A constância faz parte do autoconhecimento. É um conhecimento que alguém possui de si mesmo, que entende suas necessidades e suas limitações. O ato de cuidar de si visa levar uma pessoa a olhar para si mesmo de modo carinhoso e gentil. É se priorizar. É ter tempo com você. O autoconhecimento não se trata apenas de conhecer nossos pontos fortes e fracos, mas também envolve a compreensão dos valores, das paixões, das crenças. Cada um aqui é uma cultura. Eu e minha mãe temos uma cultura. Silvia e Júlia
é uma mãe e filha, uma outra cultura, são crenças, você foi criada de um jeito que é diferente do jeito que eu fui criada, do jeito que a Dani foi criada. Nós somos uma junção de várias culturas aqui nessa manhã. Essas culturas, às vezes, deixam algumas dificuldades da gente lidar com as nossas próprias questões. E nessa manhã a gente está depositando, a gente tá num caminho de levar a Deus as nossas lutas para promover o autocuidado. A jornada da autodescoberta, que é já falamos de autoestima, autocuidado, autoestima, quem lembra aí? Autocompaixão, e falamos agora de autodescoberta. Quando a gente descobre as nossas limitações, nem sempre é fácil. Ela exige que a gente enfrente os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos erros do passado. Quando a gente descobre que era naquela situação que eu fiquei travada, que aconteceu comigo de trauma, eu estou levando até agora, isso está me impedindo de viver a plena, esse posso todas as coisas no Senhor. Quando você descobre isso, é maravilhoso. Isso é uma vida de autoconhecimento. Podemos viver uma vida que está em harmonia com o nosso propósito divino. E você descobre para que você está aqui, por que você está aqui, quem é a mãe que você quer ser, quem é a esposa que você quer ser, quem é a profissional dentro do seu trabalho que você quer ser, quem é a empresária que você quer ser, quem é a mulher que você quer ser. Quando você se conhece, você sabe da sua identidade. Você sabe do propósito de Deus para você. E você começa a executar. Porque você entendeu os seus traumas, seus medos, suas fraquezas, suas lutas. Você reconheceu com o poder da autocompaixão. São 5 pontos que eu poderia estar falando muito mais aqui. Dentro desses, todos esses pontos, eu talvez não ressaltei tanto. Come melhor, pratica atividade física, vai na psicóloga, precisa de terapia, coloca sua terapia em dia. Não tenha vergonha de reconhecer que você precisa se cuidar. Seus exames estão em dia. Eu poderia estar aqui falando isso, mas eu queria ir lá dentro de coisas, de situações que às vezes a gente procrastina. A gente deixa para depois. E o Senhor, nessa manhã, está nos convidando a avançar. A não ficar só nessa fase. Quem aqui precisa mudar de fase? Responde para você mesmo. Pode responder também. Quem aqui precisa mudar de fase? Que às vezes você percebe assim, meu Deus, eu estou travada. Tem coisas que eu estou sabendo que eu tenho que fazer, eu não consigo. Eu estou falhando. Eu estou negligenciando. Eu não estou tendo autocompaixão comigo. Eu não estou me respeitando. A minha agenda tem mais assunto para os outros do que para mim. A minha agenda é cuidar dos outros, mas eu não tenho horário para cuidar de mim. Nessa manhã, eu gostaria de te desafiar. Se você tem um pedacinho de papel, se você tem o celular, o bloco de notas do celular, coloque: eu preciso marcar um encontro comigo através desse dia, porque eu vou ter uma janela aqui, eu preciso alinhar isso. Eu sei o que eu preciso melhorar. Eu tive que fazer uma reciclagem essa semana. Já coloquei lá, eu falei, tá difícil, não está sendo fácil. Tem alguns empecilhos, vai ter empecilho, tá? Você vai começar e vai ter dificuldade. Aí depois você tem que tentar de novo. Já estou logo avisando. Para fechar o nosso tema, para fechar o nosso tempo hoje, e eu quero trazer um estudo para vocês, para a gente pensar e analisar. Existe um estudo da National Geographic de 3 pessoas, que esses nomes complicados, Dan Buter, jornalista da National Geographic, junto com 2 pesquisadores, que me chamaram muita atenção. Muito. Já viram falar de Blue Zones? Blue Zones é uma palavra em inglês que significa zonas azuis no mundo. E eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa eles conseguiram levantar 5 melhores lugares do mundo para se viver.
Ah, mas por que que esses 5 lugares do mundo são lugares aqui que a gente não está habituado a ouvir, tá, gente? Do mundo para se viver. Eles ficaram assim, tá, legal, são 5, tá comprovado na pesquisa que foram os 5 melhores lugares. Eles foram a fundo. O que que acontece com as pessoas desses 5 lugares? Desses 5 lugares melhor do mundo para se viver? Todas as pessoas, não, todos têm uma alta taxa de pessoas longevas, que alcançaram 100 anos de idade, nesses lugares. São uma situação da pesquisa, é um ponto da pesquisa que prevalece nesses 5 lugares, nessas Blue Zones. E aí, gente, eles foram a fundo e começaram a pesquisar a vida dessas pessoas. Espera aí, tem alguma coisa que eu gostaria de... Vamos entender o que está acontecendo com essas pessoas, né? Por que elas estão chegando a 100 anos? Por que está chamando tanta atenção isso? Né? Fizeram, né, toda a pesquisa e mostraram os benefícios desse lugar, mas entenderam que era mais importante ir a fundo na história de vida de cada um. E eu falei, gente, eu vou trazer isso para nós nessa manhã. Achei muito interessante esse estudo. E pensando nisso, né, nessas Blue Zones, que fica no Japão, Okinawa, tá? Fica na Sardenha, no Ouro, Icária, na Ilha da Grécia, na Península de Nicoya, na Costa Rica, e a quinta é na Vila de Loma Linda, no sul da Califórnia. Tá? Depois vocês pesquisam lá, é muito interessante essa pesquisa. Eu vou listar para vocês, eu vou ler para vocês quais são os pontos que essa pesquisa trouxe, comprovando o porquê que essas pessoas chegaram a 100 anos. Tá? A primeira, todos praticam atividades físicas diariamente para manter o corpo sempre em movimento, seja através de atividades domésticas ou exercícios. Entre parênteses, lá no estudo estava falando assim, faziam atividades de jardinagem, de horta, e faziam caminhadas, e é um monte de coisa. Não é só o foco na atividade física em si, de academia. A alimentação saudável é essencial. 95% das pessoas entrevistadas pelo estudo levavam uma vida ingerindo muitas frutas, legumes, vegetais, cereais e sementes. Amiga, lembrei de você. Da amiga Dani, nossa nutricionista maravilhosa, perfeita. Vou repetir. 95% das pessoas entrevistadas pelo estudo levavam uma vida ingerindo muitas frutas, legumes, vegetais, cereais e sementes. A minha Dani já falou para mim, Monique, 2 frutas, 3 no mínimo por dia. Sim, é verdade. E de junho para cá, eu comecei a fazer essa situação na minha vida. Até minha mãe me elogiou, né, mãe? Fruta todo dia. Essas populações possuem propósitos de vida e os buscam todos os dias. Eu amei isso aqui. Essas populações possuem propósitos de vida e os buscam todos os dias. Viktor Frankl, quero fazer um adendo aqui. Viktor Frankl é um psicólogo e pesquisador, e ele que fez a abordagem da logoterapia dentro da psicologia. Viktor Frankl foi um sobrevivente esqueci o nome. Da Alemanha, do Holocausto. Isso. Viktor Frankl foi um sobrevivente do Holocausto. E a pesquisa dele, que se tornou uma abordagem na psicologia, foi confirmada porque a curiosidade dele era como as pessoas sobreviveram a um campo de concentração com muita pressão. E ele foi a fundo nisso e ele criou a logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, que, por sinal, eu gosto muito. E todas, na pesquisa do Viktor Frankl, eles tinham propósitos de vida para sobreviver. E eles conseguiram sobreviver porque todos falavam, o meu propósito de estar buscando a vida, a sobreviver, é essa. Isso tornou a logoterapia. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso. Buscam se alimentar sem excesso. Sempre que alcançam a saciedade, param de comer. O jantar é a menor refeição do dia. Levam um ritmo de vida mais calmo e procuram não se estressar com facilidade.
Como lugares não possuem acesso à internet, as telas não fazem parte do dia a dia. Colocam a família sempre em primeiro lugar. Seguem, aí, gente, essa última aqui me pegou, além do propósito de vida. Seguem uma religião para fortalecer a sua fé. Esses pontos, esses 10 pontos, são pontos que pesquisadores da National Geographic chegaram à conclusão do porquê que essas pessoas chegaram a 100 anos. É uma reflexão para nós. Cada um pega uma parte dessa pesquisa e guarda no teu coração e entende o que faz sentido para você nessa manhã. Porque fez sentido para mim. E para fechar o nosso tempo aqui e finalizar esse poder do autocuidado, a Marli começou falando sobre essa nossa tendência feminina de sermos extremamente ansiosas de diversas maneiras, porque a ansiedade ela se manifesta de várias formas. Dentro desse EM5, que é um livrão que a gente segue dentro da saúde mental, a ansiedade ela tem várias vertentes, ela tem vários pontos dentro. Existe transtorno de ansiedade pós-traumático, transtorno de ansiedade por fobia social, transtorno de ansiedade por perdas, por luto, Existem várias categorias. E a Marli, nessa manhã, começou falando, leve a Deus as suas ansiedades. A ansiedade é um vilão e tanto para a gente não promover o autocuidado. E o cansaço, a rotina cansativa, a vida cheia de compromissos, realmente nos impede de muitas coisas. E Mateus 11, 28, são palavras de Jesus para nós, diz que venham a mim todos, eu vou colocar no feminino, venham a mim todas as que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Lembra quando eu falei lá que nós somos corpo, alma e espírito? Na palavra de Deus, Ele está aqui nos garantindo, palavras de Jesus para nós nessa manhã. Ele está nos garantindo descanso para as nossas almas quando a gente deposita nele. A gente reconhece as nossas limitações, a gente reconhece que a gente é pó e entrega para Ele as nossas lutas e nossas limitações, os nossos medos. Versículo 29 confirma isso, que o descanso das nossas almas, nossos sentimentos, nossas emoções, nós podemos depositar nele. Tem uma parte do filme Divertidamente que eu vou falar, não tem jeito, que é quando a ansiedade já fez de tudo com aquela menina, que é a personagem principal da Harley, e a ansiedade, que é o... Estou dando spoiler, tá? No filme 2, diz assim, a ansiedade fala para a alegria. A alegria toma o controle da situação. Nessa hora, mexeu comigo. Porque a alegria do Senhor, que é a nossa força. Mais um versículo aí para nós, nessa manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. A ansiedade, naquele momento, fala assim, ela já tinha feito de tudo, tá, com essa personagem. Uma menininha de adolescente. Ela fala, toma o controle e a alegria. Do comando, dos sentimentos, das emoções. Eu quero te convidar nessa manhã a fechar os seus olhos e entregar o controle. Qual que é o controle que você precisa entregar? Queria que você realmente fechasse seus olhos, se concentrasse nisso. Qual é o controle remoto que você precisa entregar nessa manhã? Eu quero te incentivar a se colocar como prioridade. Ajuste os ponteiros com a sua história até agora. Marque na agenda dias para você. Deus não irá te punir por isso. Pelo contrário, Ele sentirá alegria em ver você se cuidar. Pois eu e você somos uma filha amada, salva em Cristo Jesus. Você não está sozinha.
Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entregue esse sentimento. Qual foi a parte dessa palavra que pegou você? Pegou você nessa manhã. Pegou de jeito. E falou com você assim: muda, reorganiza, fecha a porta, abre a janela. O que Deus falou com você nessa manhã? Não saia daqui deixando isso para depois. Porque isso é o verdadeiro poder do autocuidado. Reorganize as suas metas. Reorganize os seus sonhos. Qual que é o seu propósito? Como diz lá naquele estudo, né? Qual o seu propósito de vida? Qual o sentido da vida para você? As coisas perderam o sentido? E você chegou aqui nessa manhã e não sabe nem como? Você não sabe nem como, você veio. Você está em modo sobrevivência. Nessa manhã, nós vamos entregar esse modo sobrevivência para o Senhor. E nós vamos viver nossos dias, entregando todos os dias, um dia de cada vez, as nossas lutas e as nossas batalhas diante do Senhor. Se levanta no seu lugar. Eu quero orar com você. Deus, o Senhor conhece o coração das minhas irmãs. O Senhor conhece o coração de cada uma que chegou aqui nessa manhã. O Senhor sabe que talvez ela chegou aqui nessa manhã falando assim: vamos ver o que eu tenho que me cuidar. Porque estava lá no título do cartazinho do convite, o poder do autocuidado. Aí ela, nessa manhã, talvez falou assim para Deus: o que eu preciso me cuidar? Vamos ver lá, o que eu preciso fazer? Pai, em nome de Jesus, que nessa hora o Espírito Santo de Deus visite o coração das minhas irmãs nessa manhã, falando a elas: filha amada, eu tenho isso para você. Filha amada, se lembra do que eu te falei? Filha amada, sabe o que eu quero para você? Que você seja feliz. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã? Você não está sozinha. Nos momentos de grande pressão do dia, eu estou com você do seu lado, te ajudando. A pressão não vai te vencer. Você não vai cair em modo sobrevivência. Deus, no nome de Jesus, nessa manhã, levanta essas mulheres, ó Pai, para elas serem, Senhor, mulheres de autoridade nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus lugares de atuação, talvez é na faculdade, no curso técnico, eu não sei, Pai. Que elas possam fazer a diferença, Senhor, porque sabem quem elas são, porque elas sabem quem são em Cristo. O autoconhecimento faz parte delas, ó Pai. No nome de Jesus, nessa manhã, Deus, nos visita, Senhor, poderosamente. Entra no nosso coração, faz morada, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos nessa manhã, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo. Vem, mora no nosso coração, Pai. Renova a nossa mente, renova a nossa alma, renova o nosso espírito, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Deus, nós te entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Quando eu falo tudo, Deus, é tudo. Pai, se existe alguma mulher que não está conseguindo entregar tudo, faz isso nessa hora, durante o período de louvor, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus.